Oi, o vídeo de hoje é um tanto quanto polêmico. Eu vou falar um pouquinho sobre cuba esculpida. Vale a pena? Não vale? Tem um custo-benefício bom? É fácil de limpar? A manutenção é tranquila? É cilada? Então aqui nesse vídeo eu vou tentar esclarecer todas as dúvidas sobre esse tipo de cuba. Então vamos lá, ao contrário do que o nome sugere, pia esculpida ou cuba esculpida, ela não é literalmente esculpida, né? Ninguém pega um bloco de granito, de mármore e fica ali esculpindo, tá? São placas, ela é montada com placas, seja de granito, de mármore ou até porcelanato. Ela não é literalmente esculpida, ela ganha esse nome porque, como ela fica única de um material só, ela dá essa impressão de que é um bloco inteiro, mas não é, elas são plaquinhas montadas coladas entre si. Qual é a principal vantagem desse tipo de cuba? Bom, não preciso nem falar que é a liberdade de escolha e de modelo que você pode fazer. Você pode literalmente fazer de qualquer formato, de qualquer jeito, fazer algo bem personalizado, principalmente se você quer usar em algum ambiente um pouco mais ousado. Então ela é uma boa opção para isso, porque você tem uma liberdade maior para fazer os formatos, o tipo de caída do jeito que você quiser. Bom, existem alguns modelinhos, digamos assim, que é aí que você tem que tomar o maior cuidado possível, tá? Alguns exemplos eu vou deixar a foto aqui do lado. Você pode deixar a válvula aparente, porque a válvula acho que é a principal dúvida que as pessoas têm. Porque geralmente nesses modelos, a válvula, que é o ralinho da pia ali, ele fica oculto, ele fica escondido. Você pode pôr como se fosse uma tampa no fundo da cuba, uma tampa que seja removível para você conseguir tirar a tampa dali e acessar essa válvula para fazer a limpeza, tirar ali, por exemplo, cabelo que vai juntando, enfim, você consegue fazer essa manutenção, tá? Tem essa opção de deixar com a tampinha no fundo, pode ser o fundo inteiro, pode ser só um pedacinho, aí vai do projeto. Tem a opção de deixar sem o fundo e deixar a válvula aparente, que não é muito usado porque a pessoa que quer esse tipo de cuba, ela quer aquela coisa bem clean, sem nada. Então, geralmente, as pessoas preferem fazer a tampinha. Ou tem aqueles modelos, principalmente aqueles modelinhos em rampa, que aí você não consegue acessar a válvula. E aí, como é que faz a limpeza? A limpeza, a manutenção é toda feita pela parte de baixo, mas mesmo assim você não consegue ter aquele acesso à válvula, tá? Então você tem que limpar ali geralmente com uma espátula, no vãozinho, dificulta um pouco, tá? Por ser geralmente feitas com materiais rígidos, né, como porcelanato, granito, pedras, assim, elas ficam com os cantos completamente retos. E isso pode ser um problema, tá? Eu vejo como um problema, principalmente se você pensa em usar esse tipo de cuba em um banheiro do dia a dia, em um banheiro ali que você faz a barba ou que você escova os dentes. Com o tempo, vai juntando aquela sujeirinha naqueles cantinhos retos que fica um pouco chato de limpar. Então você tem sempre, assim, usou a cuba, vai lá com uma escovinha, com uma escova de dente velha e limpa aquele cantinho, porque se você deixar encardir, sujar, você não consegue limpar nunca mais. Então, essa é uma das principais desvantagens que eu vejo para esse tipo de cuba. Então, se você for usar, se você quiser usar, dê preferência para usar esse tipo no lavabo, que é um espaço onde você não usa muito, né? E você usa só para lavar a mão, coisas rápidas, ninguém fica escovando o dente ali. Então, essa manutenção é um pouco mais fácil. Não que você não possa fazer em outros lugares, tá? Você pode fazer onde você quiser, mas só saiba que essa manutenção é um pouco mais chatinha e exige um pouco mais de cuidado ali nessa hora, tá? É bem aquela coisa de expectativa versus realidade. A gente olha a cuba prontinha assim e é lindo, realmente é impecável, porque ela é uma coisa só, ela é discreta, ela não tem aquele ralo feio, aquela válvula saltando ali, ela fica super clean. Só que no dia a dia essa limpeza não é tão mágica assim, dá um pouquinho mais de trabalho. Uma coisa que você pode fazer também que é muito legal é às vezes fazer essa cuba com algum material que seja termomoldável. O que é isso? Que você consiga moldar ele, né? Não você literalmente, né? O fabricante. O Corian, por exemplo, é um material que você consegue moldar e você consegue fazer sim uma cuba com os cantos arredondados, que aí sim eu vejo mais vantagem, porque aí você vai ficar como se fosse uma cuba de louça, sabe? Que tem os cantinhos arredondados e que a limpeza é 1000 vezes mais fácil. E aí sim eu acho que é mais vantajoso, tá? A cuba esculpida de porcelanato,
É o mesmo processo, é basicamente a mesma ideia ali, quando é feito de granito ou de alguma pedra. Só que você também tem que tomar um pouquinho de cuidado com as bordas ali da cuba, né? Então, cuidado pra não bater nada, que possa lascar. Por quê? Se não for um porcelanato técnico, que é aquele porcelanato que tem a massa única, ou seja, a massa e a face dele é uma coisa só, você não consegue recuperar ele, tá? Porque geralmente o porcelanato esmaltado, ele tem aquela camada de esmalte em cima, que é o que dá a cor, que é o que dá o desenho, e o miolo dele, a massa dele é diferente, é marronzinho, é branquinha. Então quando você lasca, aquilo ali para consertar é um pouco difícil. Quando é uma pedra, um mármore, a marmoraria até consegue vir com uma massinha ali, dar um polimento e dar uma disfarçada. Mas o porcelanato é um pouquinho mais difícil. Então, se você for fazer com porcelanato, faça com porcelanato técnico, tá? Porque se acontecer de dar uma lascadinha ali, você consegue recuperar e não vai ficar nada aparente. Inclusive, se você tem curiosidade para ver como que é feito um porcelanato esmaltado, tem um vídeo aqui, eu vou deixar no card, mostrando esse processo de como é feito. Uma alternativa que eu gosto bastante, assim, para cuba esculpida, para quando a pessoa tá animada para fazer, mas ela acaba desistindo por conta dessas coisinhas, é você embutir uma cuba de louça em uma bancada, seja de pedra, seja de porcelanato. Hoje em dia a gente tem modelos incríveis de cuba de louça que ficam lindos, e esses modelos embutidos, eles dão também essa sensação de ser uma coisa única, ser uma coisa uniforme, ainda mais se a cuba de louça for da mesma cor da pedra. E você tem a vantagem de que não tem aqueles cantinhos chatos para limpar, não é muito difícil a manutenção, então eu acho que vale a pena e fica tão bonita quanto. Bom, sobre custo-benefício, a cuba esculpida, ela acaba sim sendo um pouco mais cara do que uma cuba tradicional de louça, tá? Apesar de que tem cubas de louça de todos os valores. Mas, no geral, aí você vai pagar cerca de uma média de uns 3 mil reais numa cuba pequena esculpida. Você consegue fazer uma bancada inteira com esse valor, né? De outro material, por exemplo. Então, assim, eu sou a favor da cuba esculpida quando você quer algo diferentão, mas tipo assim, num lavabo, que é onde não vai ter muito problema, tá? Agora, cozinha e banheiro do dia a dia, assim, eu não sou muito fã. Bom, é isso, espero que tenha ajudado aí vocês, quem tá com essa dúvida de cuba esculpida. Eu sei que tem muita gente que fala, muita gente que gosta, mas não é todo mundo que fala dos contras também, né? Fica lindo, fica incrível, mas tem que saber que tem que dar uma atençãozinha a mais ali na hora da manutenção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tá construindo, reformando ou pensando aí em trocar a cuba do banheiro. E é isso, até o próximo, um beijo, tchau!